Pessoal, aqui é o Jonathan e hoje eu vou falar para vocês como lidar com as objeções. Olha, dentro das técnicas que eu vou ensinar para vocês hoje, a primeira que eu vou apresentar para vocês foi uma técnica que eu aprendi um pouco depois. Eu já tinha algum certo sucesso em vender imóveis, só que assim, eu não tinha essa técnica, eu não conhecia ela. Eu conheci depois e eu incrementei ela, eu trouxe ela para vender imóveis e foi uma coisa que eu tive muito problema. Eu vou explicar para você por quê. Geralmente tinha alguns clientes que chegavam para mim: mas eu quero comprar um carro, tô pensando em comprar uma outra coisa. Então eles não tinham a prioridade que era o imóvel deles e isso acabava dificultando o processo de venda. E eu ia para o confronto, tá? É uma palavra bem forte para falar, mas eu ia para o confronto. E nesse momento é a pior coisa que você pode fazer, porque daquele momento você passa de ser um corretor para você vir um inimigo dele, né? Então, como é que eu aprendi a lidar com isso? Várias vezes eu cheguei e eu falei: não, mas veja bem, o senhor pode comprar um carro posteriormente, agora o senhor está pagando aluguel, enfim. Qualquer outra justificativa que eu tinha várias, tá? Geralmente tinha pessoas que davam umas desculpas bem diferentes. E o que eu achei assim interessante é como que a gente pode reverter a história, mas de uma forma que a gente continue sendo amigo do nosso prospecto que está na nossa frente, do nosso cliente. Então essa técnica se chama soco de café. Tá? Essa técnica aqui, ela além de desviar a objeção, além dela inibir a objeção, ela leva para o fechamento. Mas que na realidade soco de café tem a ver com isso, né? Então, de sorrir, C de concorde, D de desvie, C de canalize e F de feche. Então soco de café, na realidade, é uma palavra que a gente usa para ficar mais fácil do entendimento. Então, sorria, concorde, desvie, canalize e feche. Como é que você vai fazer isso? Bom, o seu cliente chega para você e fala assim: mas eu estou querendo trocar de carro agora. Daí você olha para ele, dá um sorriso, concorda com ele e pergunta para ele do que se trata. O senhor está querendo comprar um carro? Qual carro que o senhor tem em vista? É 2008, 2009, 2013, 14... E você usa isso, você pergunta para ele e daí você vai gerar uma empatia também. Nesse momento você está criando uma empatia com o seu prospecto. Neste momento o que você faz? Aí você desvia, você volta para o assunto. Mas falando do imóvel, enfim, é o nome, o fulano de tal. Falando do imóvel, seu João, aí você canaliza. O senhor poderá estar fazendo um investimento, que futuramente o senhor pode estar comprando vários carros e pode estar alugando o imóvel para ajudar a pagar na parcela do seu carro. Enfim, você pode utilizar qualquer método, qualquer desculpa que você achar melhor para você levar ele. E daí você vai para o fechamento e você fecha. Então você canalizou. No momento que você levou ele, você sorriu, você concordou com ele, você criou empatia. Você desviou, você volta para o assunto e fala: mas falando do imóvel, seu João, você pode estar pegando e investindo, alugando, para gerar uma renda passiva para o senhor, para você estar podendo comprar tanto o seu carro, quanto comprar um carro até melhor que esse. Eu não sei qual carro que o senhor tem intenção. Qual o carro dos seus sonhos? É o momento que você vai levando ele de alguma forma, mas lembra sempre, tá? O vendedor do futuro, o corretor do futuro, ele pergunta, ele não fala. Então sempre quando você vai terminar uma frase, você termina com um ponto de interrogação, tá bom? Então essa é a primeira dica. A dica número 2 é a técnica ou. Vários corretores não sabem como chegar e perguntar para o cliente: você vai comprar ou não? Porque chega um momento que é a hora de você fechar a venda mesmo. E às vezes, se você chegar e perguntar: você vai comprar ou não? É bem rude. Na realidade, o seu cliente pode não gostar daquilo, levantar e ir embora. Possivelmente ele faça isso, tá? Então, uma técnica de fechamento que algumas pessoas utilizam, e eu já utilizei, e funciona muito bem mesmo, é o ou. Por exemplo,
Aqui é a regra número 2. Por exemplo, o seguinte, quando chegar um momento que você vê que você já passou todas as informações do imóvel que você tem, que você já sabe que é um imóvel que ele deseja, que ele tem paixão por aquilo, por exemplo, era o sonho dele, você chega para ele e você utiliza duas opções, você dá duas opções para ele. Você chega e fala assim: o senhor prefere pagar a entrada em cheque ou em dinheiro? O senhor prefere dar uma entrada agora ou o valor total daqui 30 dias? O senhor prefere um apartamento ou dois? O senhor prefere comprar... Tente evitar a palavra comprar. Agora eu falei comprar porque, enfim, estava pensando aqui. Mas tente evitar a palavra comprar, adquirir, isso tudo mais, para que você não saia do consultor de vendas para o corretor que está querendo vender uma coisa para ele. Você está ali para ajudar ele a comprar um imóvel, para fazer um investimento que seja. Então, essa técnica, ou você vai levar ele a falar que ele vai comprar sem que ele mesmo entender. Sem que ele entenda que ele está comprando, né? Então você vai chegar e vai falar: o senhor prefere pagar em cheque agora ou daqui 30 dias? Eu prefiro pagar em cheque. Pô, ele vai tirar o cheque. O senhor pode me passar os dados do senhor, por favor? O senhor quer que eu preencha o cheque para o senhor ou o senhor mesmo preenche? Entendeu? Então você vai utilizar a técnica ou para você fechar a venda, tá? Quando você vê que você já chegou no fim da venda, tá? Naquele momento assim mais... no ápice da venda, que você já não tem mais o que falar, aí você já vai direto pro fechamento. Então você utiliza essa técnica aqui para você até ver em relações à forma de pagamento e tudo mais, tá? Então essa é a técnica número 2. Bom, gente, a técnica número 3 é a chave de braço, tá? Chave de braço. Mas por que é chave de braço? É um momento que você dá uma chave de braço no seu cliente. É uma técnica, na realidade é apenas um nome que a gente dá para essas técnicas, porque na realidade a gente está pegando na jugular das objeções e jogando fora. Então essa técnica é testada e aprovada milhões e milhões de vezes. Então essa tem um poder demais, gente. Essa é muito boa, sério, é demais mesmo. Por exemplo, se um cliente ele chega com uma frase para você meio vaga e ele não sabe na realidade o que ele está com objeção, quando no fim das contas ele vai comprar de você, só que ele está tentando fugir daquilo. Você pode pegar e ele começar a dar desculpas, por exemplo, assim, tem um outro imóvel mais barato? Eu não gostei muito desse, será que tem um melhor? Eu não gostei desse bairro, será que teria um bairro tal? Tá, e agora, Jonathan, o que eu vou fazer se meu cliente fazer isso? Ok, você vai olhar para a cara dele e vai falar assim: se eu tiver um imóvel mais barato, você fica? Fica. Preste atenção, eu falei 2 vezes fica, é verdade, não é tique nervoso não, é isso mesmo, fica. Você tem que falar isso várias vezes para você pegar um tom que saia natural, tá? Então, você fica. Ok, a objeção dele, afinal, por exemplo, é a última coisa dele. Se ele chegar e falar para você: eu quero mais barato, então, se eu tiver um mais barato, o senhor fica? Fica. Quando você repete lá para o cérebro dele, você manda uma mensagem que, por exemplo, ele fica. É difícil, é muito difícil. Eu até dou risada aqui porque é engraçado mesmo, porque é muito difícil ele falar não. É muito difícil mesmo. Só porque daí, se ele disser não, é porque tem outra objeção lá dentro que daí ele não falou ainda para você. Tá? Então, além disso, também tem a lhe interessa. Lhe interessa também é muito bom. Então, se ele falar assim: eu não gostei do bairro tal, eu gostaria do bairro X. Você olha para o seu cliente e você fala assim: se eu tiver um imóvel no bairro X, lhe interessa? Interessa? Ele vai falar: interessa. É difícil que ele vai falar não. Então, a técnica chave de braço é isso na realidade. Você frisa na cabeça do seu cliente que ele está falando: sim, eu me interesso, e daí ele vai comprar. Porque se ele tivesse as mesmas descrições do imóvel que você vendeu em um bairro tal, ele tivesse no bairro Y, bairro X, perdão, ele já teria assinado para você o contrato, já teria te passado o dinheiro. Entendeu? Então, essa técnica número 3. Para que você que tenha vontade de saber um pouco mais de como lidar com as objeções, você
saber mais. Então eu vou fazer um vídeo de continuação desse. Eu vou mandar para você possivelmente no seu e-mail. Senão você pode ver aqui no blog do procorretores.com mesmo. E eu vou abordar 3 objeções que todo mundo tem pavor de ouvir. Eu vou pensar, o preço está caro e quando a gente perde a venda mesmo, quando não tem mais jeito, será que dá para resgatar? Bom, eu vou te contar no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui, até mais. Oh.